Módulo 16, vamos fazer o módulo 16, da frente 2, relações métricas nos triângulos retângulos, Pitágoras, tá? Então, nós temos, estudando a geometria, as relações métricas no triângulo retângulo. Quais são as relações métricas? São aquelas que eu vou achar o valor da medida, tá? De cada lado do triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Dado o triângulo ABC da figura abaixo, nós temos que, se aqui é o vértice A, eu tenho aqui que é o lado A. Aqui é B, o lado B. E se aqui é o vértice C, aqui é o lado C. Sempre o lado é o oposto àquele ângulo dado, tá? Então, nós vamos completar aqui, ó. O lado BC, tá? É o lado Azinho. O lado AC corresponde ao lado Bzinho. O lado AB corresponde ao lado Czinho. Bom, quais são as outras medidas que eu tenho nesse triângulo retângulo? A medida AH, se vai de um vértice ao lado oposto formando o ângulo reto, aqui eu tenho a altura. Portanto, eu vou chamar de Hzinho, H de altura. O BH e o HC são as projeções. O que é projeção? Seria a sombra do menor cateto, seria essa projeção, e a sombra, a projeção do maior cateto. Então, eu chamo a projeção do menor cateto de M. E a projeção do maior cateto, ou seja, a sombra do maior cateto, eu vou chamar de M. Então, eu posso dizer que BH é M e CH é N. Então, já sei, ó, projeção do menor cateto e projeção do maior cateto, tá? Só para relembrar, né? Se isso é o ângulo reto, esse lado é a hipotenusa. E os dois outros lados são os catetos. Então, quais são as relações métricas no triângulo retângulo? Que eu vou chamar de relação de Euclides. São essas duas. Eu vou trabalhar com os valores que eu tenho. Se eu tiver A, C, A, M, eu tenho a primeira relação de Euclides, ó. C² é igual a A vezes M. Então, do cateto menor é igual a hipotenusa vezes a projeção do menor cateto, tá? Vou fazer a mesma fórmula para o Euclides usando o cateto maior. Então, ficará, ó, B² é igual a hipotenusa vezes o maior cateto. Então, ó, C² é igual a vezes M, B² é igual a vezes N. Vocês viram isso aqui no nono ano, então acredito que lembrem bem, tá? Qual é a próxima relação métrica no triângulo retângulo? O próprio teorema de Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu tenho de hipotenusa? Azinho. O que eu tenho de cateto? Bzinho e Czinho. Então, eu tenho lá, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por isso que é sempre A² mais é igual a B² mais C², tá? Bom, tenho duas outras relações métricas usando a altura. Então, se eu quero a altura e foi dado as projeções, eu posso dizer que a altura ao quadrado é M vezes N, tá? E tenho também, usando a altura, quando eu tenho a hipotenusa, ou se eu tenho a altura, quero um deles, vai ser o quê? A vezes H é igual a B vezes C, tá? Eu não posso não esquecer também de uma coisa importante, ó. A minha hipotenusa é a soma
das projeções, das duas projeções. A projeção do menor cateto e a projeção do maior cateto. Então, dependendo da situação que eu tenho no exercício, eu vou usar uma das relações, tá? Então, vamos ao exercício. Vamos lá, ó. Sendo retângulos os triângulos das figuras, determina os valores de x, y e z. Então, vamos ver o que eu tenho no exercício, ó. Se esse é o vértice A, esse aqui é o lado Azinho. Se esse é o vértice B, esse aqui é o lado Bzinho. E se esse é o vértice C, esse aqui é o lado Czinho. Então, olha lá. Eu tenho dois lados e quero um terceiro. Ó, direto eu vou para a relação métrica do nosso amigo Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu tenho de hipotenusa? Eu tenho o x. Quais são os catetos? 12 e 5. Então, basta resolver essa relação trigonométrica e eu acho o valor que eu quero do x. Então, ficou, ó, 144 mais 25, 144 mais 25 vai dar 169, o inverso da potência raiz. Raiz quadrada de 169 é 13, tá? Então, 13, 12 e 5 é um triângulo pitagórico, tá? Então, vamos ver o que eu tenho nesse, ó. Se esse é o vértice A, esse aqui é o lado Azinho. Se esse é o vértice B, esse aqui é o lado Bzinho. Se esse é o vértice C, esse é o lado Czinho, mas eu não tenho valor, certo? Esse aqui é a projeção do menor cateto, não aparece, que é o M. E esse aqui é a projeção do maior cateto, que eu tenho o N. Então, vamos lá. Eu tenho o B, eu tenho o A e quero o N. Então, vamos às relações que eu tenho. B, A, N. Eu tenho aqui, ó, a segunda relação métrica, que diz, então, olha, B quadrado é igual a A vezes N. Perceberam que eu utilizo a relação que for mais interessante para aquele exercício, tá? Então, vamos lá. Quem, no caso, é o valor de B? B vale 12. O A, 24. E o N, o Y. Então, basta resolver algebricamente aí, né? Então, olha lá. 12 ao quadrado, 144, 24y. Se eu quero y, isolo no primeiro membro. Então, olha lá. 24y é 144, y será 144 dividido por 24, y será igual a 6. Então, eu tenho que a projeção do maior cateto é 6. Seguindo para o exercício C. Vamos ver o que eu tenho aqui para o exercício C. Vamos lá, ó. Se esse é o vértice A, tudo isso aqui seria o Azinho, mas ele não mostrou. Esse é o B, Bzinho também não tem. Esse é o C, Czinho também não tem. O que foi dado? A projeção do menor cateto, quem é? M. A projeção do maior cateto, quem é? N. E ele está pedindo isso aqui, o que é isso? A altura. Se ele está pedindo a altura e foi dado as duas projeções, h ao quadrado é igual a m vezes n, como fórmula utilizada para achar a altura. Então, ficou o quê, ó? Quem é h ao quadrado? Z. Quem é m? 16 vezes 25. Quando eu tenho uma multiplicação, fica muito fácil, tá? Eu achar a raiz quadrada dos quadrados perfeitos se eu tiver. Senão, eu fatoro, tá? Somente na multiplicação. Eu não preciso multiplicar para depois achar a raiz.
Qual é a raiz quadrada de 16? 4. E de 25? 5. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho que o Z vale 20, que seria a altura do meu triângulo. Seguindo o exercício número 2. O que diz o exercício número 2? Ele fala assim, ó. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é. Então, o que o exercício pede? Ele pede o valor do corrimão. Então, ele pede esse valor aqui, ó. Tá? Isso aqui para mim é o X. Bom, estamos estudando o triângulo retângulo. Então, vamos ver o que eu tenho. Ó, esse pedacinho aqui, tá? É o valor desse segmento aqui, que é a altura da minha escada, que é quanto? 90. Se eu perceber, aqui, olha, se eu fechar esse segmento aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Cuja hipotenusa é o corrimão, é X. Quais são os catetos? 90 e esse segmento aqui, ó. Porém, se eu perceber, esse segmento aqui é o comprimento de cada degrau. Aqui é 24, 24, 24, 24 e 24. Então, eu terei um triângulo retângulo da seguinte forma, ó. Tá? Esse aqui é o corrimão, esse valor aqui é 90, e esse segmento aqui, que é um dos catetos, é 5 vezes esse pedacinho, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5 degraus, 5 vezes o 24, tá? Se eu multiplicar 5 vezes 24, eu obtenho 120 centímetros. Tenho aqui um triângulo retângulo que facilmente eu vou usar nosso amigo Pitt. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, hipotenusa é igual, a gente brinca, né? Catetinho e catetão. Então, seria 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado, tá? Isso aqui é a primeira parte do meu exercício. Bom, 90 ao quadrado, 8.100. 120 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Agrupo mais 2 zeros, 14.400. Então, eu vou ter lá 22.500, se eu somar, tá? 22.500. Então, vamos lá. Vou ter que achar a raiz quadrada disso aqui. Sabe que quando eu vou usar a raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2 da direita para a esquerda. Então, olha lá, raiz quadrada de 2 zeros é 1 zero, tá? Sobrou esses 3 números aqui, não sobrou? É um jeitinho especial de resolver raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 220 é 15. Então, qual é a raiz quadrada de 22.500? Vai dar 150. Claro que não é todos os números que dá para extrair a raiz dessa forma, tá? Bom, agora eu não achei ainda o corrimão, porque ele está interessado no comprimento do corrimão. Quem que é o corrimão? É esse pedaço, mais é esse e esse. Então, seria 30 centímetros mais o valor do X mais 30 centímetros, tá? Então, seria 30, o valor de X que eu achei foi 150, mais 30. Então, eu teria 210 centímetros, porque tudo foi dado em centímetros. Porém, o meu exercício, ele tá pedindo, ó, todas as respostas foi dado em
metro. Eu transformo centímetro em metro. Então, ó, centímetro, decímetro, metros. Então, eu vou ter 2,10 metros, que seria a alternativa D. Seguindo o exercício número 3, é um problema, tá? Do Enem. A bocha ou bocha é um esporte jogado em canchas. Cancha seria a quadra para bocha, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. Então, lança-se o bolim, tá? E eu vou jogar essa bola para que ela chegue na menor distância possível desse bolim. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim, que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros, que tenha ficado encostada no bolim de 2 centímetros, conforme ilustra a figura 2, que seria essa aqui, tá? Desculpa, esta aqui. Então, o que pede o exercício, tá? Considere o ponto C como centro da bocha e o ponto A como centro do bolim. Então, olha, o ponto C é o centro da bocha e o ponto O é o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos, eu vou diminuir um pouquinho, vamos ver. São pontos. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual é a razão entre D e o raio do bolim? Eu vou subir aqui para vocês observarem, tá? Então, ó, a bocha encontra-se com o bolim. Ele quer saber essa distância aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O raio da bocha em centímetros, tá? Ele mede 5 centímetros. Então, o raio da bocha é 5 centímetros, tá? O raio do bolim é 2 centímetros. O raio do bolim é 2 centímetros. O que ele quer? Ele quer a razão entre a distância entre essa bola e o raio do bolim. Então, ele quer saber essa distância. Eu posso dizer que essa distância é essa distância aqui? É a mesma, não é? Eu vou chamar isso aqui de D, tá? Se eu perceber, olha o que acontece com o meu exercício. Se eu unir os dois centros, o centro da bocha com o centro do bolim, eu percebo que isso aqui, ó, virou um triângulo retângulo, tá? Basta trabalhar com essas distâncias aí. Então, vamos lá, ó. Essa distância aqui é o centro da bocha, aliás, é o raio da bocha, é 5. Essa distância aqui é a distância do bolim, que é 2. Portanto, de C até o O vale 7, que é 5 do raio da bocha mais 2 do raio do bolim. Muito bem. Esse aqui é o D que eu quero. Quem vai ser esse pedacinho aqui, ó? Para completar meu triângulo retângulo. Então, vamos lá.
Daqui até aqui é o raio da botia, que é 5. Daqui até aqui é o raio da pequena. Então, quer dizer que se aqui é 2, aqui também é 2, tá, ó. Quanto vai ser aqui? 3, porque o todo vale 5. Dessa forma, eu tenho um triângulo retângulo, tá? O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o A e o B. Essa é a distância que eu quero, essa é a soma dos dois raios e esse aqui é o valor que é 3. Dá para perceber que se eu usar Pitágoras, eu tenho a solução para o meu problema. 7 ao quadrado é 3 quadrado mais d quadrado. Minha primeira parte do exercício, tá? Então, 49 é igual a 9 mais d quadrado. Isolando o d, né? Então, d quadrado será 49 menos 9, vai dar 40, tá? D será raiz quadrada de 40. Para eu achar a raiz quadrada de 40, da maneira que vocês acharem melhor. Uma das formas mais fáceis, olha lá, ó. 4 vezes 10 não é 40, tá? Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 4 é 2 e de 10 permanece o mesmo, que é 2 raiz de 10. Só que o que pede meu exercício? Ele pede a razão entre D e o raio do bolim. Então, eu quero a distância dividido pelo raio pequeno. Quem é a distância que acabamos de achar? 2 raiz de 10. Dividido pelo raio do bolim. O raio do bolim é 2 centímetros. Se eu cancelar esses dois, eu tenho aqui raiz quadrada de 10, que é a minha letra E. E meu último exercício dessa aula, o que ele pede? Ele diz assim, olha, considere o quadrado ABCD representado na figura abaixo. Tem lados de comprimento 1 centímetro e C é o ponto médio do segmento AE. Então, vamos lá, ó. Cada lado desse quadrado equivale a 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, tá? Como todo quadrado, a medida vale 1 e aqui também vale 1. O que mais que ele fala? Ele fala que C é o ponto médio do lado AE. Se é o ponto médio, essa medida é igual a essa, tá? Consequentemente, esse é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E é igual a. Então, o que o exercício pede? Ele pede justamente essa distância aqui, ó. Tá? Ele pede X. Então, temos que trabalhar de alguma forma para poder achar o valor desse segmento DE. Tá. Primeira coisa que a gente parte do princípio, ó. Se isso aqui é um quadrado, isso aqui é diagonal. Se isso é diagonal, essa medida aqui e essa medida são iguais, que equivalem a quanto? A 45 graus, tá? Por que é 45 graus? Porque a diagonal, ela divide o ângulo no meio, tá? Bom, se ali é 45 graus, isso aqui, ó, se eles são suplementares, tá? Eu posso dizer que isso aqui vale 135 graus. Muito bem. Nada de chegar lá próximo, né? Bom, eu consigo
dessa forma, achar o segmento AC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tá? Quem é o segmento AC? Ele é a diagonal do quadrado. Como que eu calculo a diagonal de um quadrado? Tem fórmula, né? L raiz de 2. Ou uso Pitágoras. Bom, como que eu vou usar Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou simplesmente L raiz de 2, que o lado do quadrado é 1, a diagonal será raiz quadrada de 2. Ou aplico Pitágoras. Bom, então, se aqui mede raiz quadrada de 2, aqui também mede raiz quadrada de 2. Então, olha, se eu quiser trabalhar, eu já consigo trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Vocês lembram o ano passado que vocês trabalharam com lei dos cossenos? Eu tenho um lado, tenho um ângulo e tenho esse, eu posso usar a lei dos cossenos tranquilamente aqui para quem se lembrar. Bom, para quem não se lembra, o que vou fazer? Vou dar um jeito de trabalhar com triângulo retângulo aí. Olha lá, ó. Se eu seguir, ó, esse segmento aqui, tá? Se aqui é 45, aqui também é 45? Sim? E eu posso chamar aqui essa medida aqui de 1. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou prolongar esse quadrado e eu tenho aqui, ó, tá? Um segmento, um outro quadrado ao lado. Se isso aqui é um ângulo reto, isso é um ângulo de 45, logo esse ângulo também aqui é de 45. E esse triângulo aqui é isósceles, porque ele é isoângulo. Essa medida é igual a essa que mede 1 também. Então, agora, eu tenho o triângulo retângulo que eu tanto sonhava, tá? Para aplicar Pitágoras. Então, eu vou chamar esse triângulo de DEF. Então, ó, como item 2, no triângulo DEF, eu vou aplicar novamente Pitágoras, ou a lei dos cossenos, que eu saio direto também aqui na lei dos cossenos. Então, vai ficar, ó, x quadrado é igual DF, quem é DF? 2 quadrado mais 1 quadrado. Então, x quadrado será 4 mais 1, x vai ser raiz quadrada de 5, que é a alternativa C.